Tá começando mais um Mercadão da Bola, essa série onde eu comento as principais transferências, notícias e rumores de mercado do futebol europeu. Hoje a gente vai falar sobre muitos nomes: Ademola Lookman para o Atlético de Madrid, a saída de Raheem Sterling do Chelsea finalmente aconteceu. Eu sei, eu estou atrasado, mas a gente vai conversar sobre isso hoje. Temos a contratação de Angel Gomes para o Wolves, Trad Larsen indo para o Crystal Palace para ser o centroavante principal, Mateta indo para o Milan, Benzema pode acabar voltando da Arábia Saudita e ir para o Lyon ou talvez para a Juventus. Enfim, tem times interessados, a saída de Roberto De Zerbi do Olympique de Marselha, o novo treinador do Real Madrid. De quem será que eu estou falando? Será que eu estou falando de Enzo Maresca? A gente vai descobrir isso aqui hoje, cara. O gênio, o craque, a lenda, Alan Saint-Maximin está de volta também, ok? Ele volta pro futebol europeu para jogar, pelo que eu entendo, no Lens. A gente vai conversar sobre isso também. Para você que não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. A Inter de Milão que tá interessada em fechar com Moussa Diaby, cara. Quem não lembra de Moussa Diaby, né, uns anos atrás? Ele que no Bayer Leverkusen fez história e depois passou um tempo no Aston Villa. E eu odiei quando ele saiu, cara, porque eu gosto muito de Moussa Diaby, adorava ver o futebol dele. Ele foi para a Arábia Saudita, mas pelo visto ele tá voltando e talvez jogue na Inter de Milão, né? Ele que é um ponta, mas que também pode jogar meio que de segundo atacante. Então ele pode compor a dupla de ataque ali, né, da Inter de Milão. Dizem que é na casa dos 35 milhões de euros. Acho que é uma contratação interessante, sim. Gostaria muito de ver Moussa Diaby de volta ao futebol europeu. Acredito que a maioria que conhece ele sabe exatamente do porquê que eu tô falando isso aqui, ok? A Inter de Milão também tá interessada no meia Curtis Jones do Liverpool, o que me surpreendeu um pouco, né, porque é um jogador inglês, e é um jogador inglês bom, né? Eu, num vídeo recente, falei de Curtis Jones muito bem dele, né? Eu falei naquele vídeo, né, que eu acreditava que ele era muito desvalorizado, e eu não acho que o Liverpool deveria vender ele de jeito nenhum, cara. Você não vai arrumar outro jogador inglês do nível dele pra você colocar no lugar, não venderia de jeito nenhum. Muito bom pra Inter de Milão se conseguir, ainda mais se for por um valor acessível. Esse é um rumor bem interessante, cara. Imagino que ele deve ser titular absoluto ali e formar o meio de campo ali com Barella e Çalhanoğlu, né? Formando um trio ali entre esses jogadores. Agora vamos falar de uma contratação que me surpreendeu, só que não. Ademola Lookman, ele tá no mercado já há algum tempo. Tem muitos times interessados nele, muitos times mesmo. Ele quase jogou na Inter de Milão, né? Pra quem não lembra, um tempo atrás. Ficou muito perto de acontecer e ele foi segurado pela Atalanta, o que eu acredito que foi um erro absurdo. A Atalanta errou feio naquela época. O jogador já não tava mais tão dedicado ao projeto, claramente já queria sair e Lookman é uma dor de cabeça, assim, muito treinador tem dificuldade com ele, então é um jogador com muita personalidade, né? Esse é o grande problema da carreira dele. Talvez por isso ele não jogue nos maiores clubes do futebol europeu, só que ao mesmo tempo o talento dele é impressionante, né? Lookman é um jogador muito bom. Na Champions, por exemplo, ou até mesmo em cenários ali de competições grandes, ele mostra um nível absurdo. A seleção nacional dele da Nigéria joga muito, então Lookman é um player do mercado entre os grandes jogadores, cara. E aí tava pra ir pro Fenerbahçe, né? O Fenerbahçe interessado, o Fenerbahçe tá tentando montar um super elenco, então ele era um nome muito bom ali pra aumentar o nível do time. Eu falei um pouco sobre o Galatasaray contratar ele, adoraria ver ele jogando full time com Victor Osimhen, seria muito legal mesmo. Só que não aconteceu nenhum dos dois, ok? O que acabou por acontecer foi que o Atlético de Madrid contratou ele por 35 milhões de euros mais 5 de bônus, o que, se eu não me engano, eu não sei de cabeça, não tenho lembrança exata do valor, mas se eu não me engano, a Inter de Milão ia pagar mais que isso. Então eles não venderam o jogador e agora ele vai sair mais barato pro Atlético de Madrid. Ali, ele que é segundo atacante, pode jogar de 9, pode jogar na ponta esquerda, até na ponta direita também. Então é um jogador versátil, multiposição, um jogador muito completo, um jogador que pode ajudar bastante o Atlético de Madrid. Acho uma excelente contratação, um excelente nome que o Atlético de Madrid tá indo atrás. Acredito que vai agregar bastante ao time. O time vai subir de nível. Vejam ele como um substituto de Antoine Griezmann, né? Já que Griezmann muito em breve deve ir rumo à MLS, né? Talvez jogue no Inter Miami ou algum outro clube assim dentro da MLS, cara. Então a gente tem ali já um substituto setado com um nível parecido. Eu acho que o Lookman tem nível muito próximo atualmente a Griezmann, então realmente o Atlético de Madrid acaba de acertar ali no mercado deles. Pode ser o principal jogador do Atlético de Madrid no futuro. Eu não tô brincando quando eu falo isso aqui, Lookman realmente ele chama muito protagonismo pro lado dele. Se lembrem da final da Europa League, né? O maluco colocou o Bayer Leverkusen no bolso no melhor momento do Bayer Leverkusen, então não é brincadeira não, cara. Esse moleque joga muito e dá pra montar um time em volta dele. Agora o problema é lidar com o ser humano, né? Que é difícil, mas tem um treinador no Atlético de Madrid que é muito experiente, já tem muita casca, né? Já sabe lidar com qualquer tipo de pessoa, já teve todo tipo de jogador no elenco. Não vai ser ele uma dor de cabeça, não. O bom de ter esses treinadores mais velhos, né, que eu sempre falo aqui no canal, é exatamente esse fator, né? Qualquer jogador que você dá pra eles, a chance de dar certo é maior, porque você sabe lidar com o jogador, cara. Agora, seguindo aqui pro Chelsea, vamos começar, né? O primeiro acontecimento é que nós temos aqui David Datro Fofana indo para o Estrasburgo emprestado. Pelo que eu entendo, é pra ficar durante um tempo, porque eles estão com a ausência de um dos atacantes principais do elenco, então ele vai jogar ali, né, durante um pequeno período. Eu acredito que esse jogador já deveria ter sido emprestado
emprestado ao Estrasburgo já tem bastante tempo. É um jogador que precisa de desenvolvimento. A liga é uma liga que tem um físico muito interessante, é uma liga muito física. Então seria muito legal pra carreira dele que acontecesse. Que bom que finalmente ele foi pra lá. Eu acho que ele já devia estar fazendo parte desse projeto há um tempo. Temos Kendry Páez que vai emprestado pro River Plate, né? Ele que era pra estar indo no Chelsea, não ganhou muitos minutos no Estrasburgo, não tô jogando muito bem. Lembra até de pessoas falando pra mim que Kendry Páez iria melhor que Estevão, né? Provavelmente ele iria melhor que Estevão. E na época eu falei exatamente isso aqui, cara. Eu acho que Estevão não vai precisar de empréstimo, só de um período de adaptação e ganhar força física. E Kendry Páez vai precisar ser emprestado pra algum clube pra ganhar experiência e também força física, né? Só que a gente tem uma diferença muito grande de comportamento, né? O comportamento de Estevão é muito bom, o comportamento de Kendry Páez não é. Na seleção nacional ele teve dores de cabeça e também nos clubes parece que ele é um cara que não gosta muito de ficar no banco, talvez não se dedique tanto quanto deveria. E aí, mano, não adianta você ter talento se você não vai, né, transformar esse talento em algo interessante, tem que ser dedicado e tudo mais. Jogador profissional tem que levar muito a sério. Senão você acaba indo, né, pra um clube menor do que o que você deveria estar. Então, Kendry Páez talvez não vá fazer parte do Chelsea. Ele faz parte de uma série de muitos e muitos jogadores desse projeto, né, Chelsea da Blue Core, que deram errado. Espero que o River Plate consiga colocar ele no lugar dele. Temos aqui Raheem Sterling, que fez uma dissolução de contrato, né? Se eu não me engano, isso aqui é uma dissolução dupla, onde o jogador abre mão da parte dele e o Chelsea abre mão de outra. Ou talvez o Chelsea pagou alguma coisinha ali a menos do que seria pagar a saída dele por completo, né? Eles chegaram a um acordo, né? Então Sterling deve sair ali por um valor interessante, ou até mesmo não custou nada pros dois. Não me aprofundei tanto nisso. Mas a parte positiva é que Sterling saindo, ele vai ter que reduzir o salário e agora ele vai poder ingressar num clube de graça. Isso vai ser bom pra carreira dele. Eu não gostei muito da situação de Sterling no Chelsea. Tem muita gente que achou legal, eu não achei. Simplesmente porque é um ser humano. Você gostando ou não, achando a atuação dele boa ou ruim, ele é um ser humano. E o pior de tudo é que tem muito jogador que tava jogando que não é melhor que ele. E aí entra num ponto que me irrita. Porque se você não tem opções melhores pra colocar em campo, ele deveria estar jogando, né? Não sei qual foi a conversa dele com o antigo treinador, mas não foi legal. O novo deu uma conversada ali com ele e talvez tenha sido isso que fez ele sair. Talvez ele tenha conversado ali com o Liam Rosenior e o Rosenior convenceu ele, né, a fazer a dissolução de contrato, que seria melhor pra carreira de cada um, já que com outro treinador, se eu não me engano, não tinha nem muita conversa, né? O outro treinador não fez algo muito legal não, cara. Eu não gosto do comportamento não, cara. Eu acho que se o jogador ele não desrespeitou o clube, se ele não fez nada de errado, ele apenas tá jogando mal, você não pode simplesmente sucatear o cara e mandar ele pra puta que o pariu, sem dar nenhuma oportunidade dele sequer regressar ao time principal, até porque ele é um jogador contratado e tudo mais. Eu acho isso desumano e também não é legal, ok? Não é uma atitude maneira ali. Não pega bem, inclusive, pro clube. Não acho uma atitude legal. Vocês podem achar muito legal tudo que Enzo Maresca fazia, eu sei que tem gente que é assim. Eu não acho, cara. Tem muita coisa ali que ele fez e que eu não gostava, e isso aqui foi uma das coisas. Não curti o jeito que ele falou também dos jogadores na entrevista, né? Acho que por mais que eu não goste de jogadores, não queira os ver em campo, eu não acho correto tratar eles dessa forma. E pra mim, talvez o que ele queria era fazer o jogador, né, sair do clube, né? Só que o jogador, talvez até por birra, quis ficar. E agora que ele conseguiu conversar com um treinador diferente, talvez ele tenha decidido sair porque ele percebeu que, tô perdendo meu tempo aqui e vou pra outro lugar. Espero que ele ingresse em algum time de Premier League menor e consiga ajudar esse time aí. Um West Ham, um Fulham, quem sabe, né? Temos aqui Aaron Anselmino, que foi recalado pro Chelsea, né? Eu pensei que ele ia jogar e tudo mais, e ele foi emprestado ao Estrasburgo. Isso aqui é uma merda de um nível que eu não sei explicar pra vocês, cara. Isso aqui é horrível, ok? Isso aqui é horrível. E eu vou te explicar aqui rapidamente. Vamos lá. Anselmino é um jogador jovem, ele precisa se desenvolver e ele precisa jogar no melhor time que ele conseguir. No Borussia Dortmund, ele tava entrando, tava jogando, tava indo bem. Eu vi jogos, eu vi ele jogando bem. Ele tava sendo importante em várias fases do jogo, cara, inclusive criativamente falando. Então o jogador que tava evoluindo, tava indo bem. E aí você tira ele desse ambiente pra colocar num novo ambiente que você não faz ideia se ele vai jogar bem, com outro idioma, e ele já tava se adaptando ali o idioma ali dos caras, e ele já vai ter que mudar idioma de novo, né? Já vai estar ali pro francês. Cara, isso é horrível, cara. Isso é horrível. Mas o técnico dele é inglês, ele vai falar inglês. Eu sei disso, mas é outra cultura, outro clima, e, de novo, quem tá em volta dele fala francês, cara. Ele vai ter que aprender um pouco. É uma merda, cara. Isso é uma ideia estúpida. Você ferra com o Borussia Dortmund, que talvez não queira mais pegar jogador emprestado do Chelsea por causa desse tipo de comportamento, e você ferra com a evolução do seu jogador jovem que você quer que evolua. Como é que isso é um planejamento bom, cara? Mas aí vinha toda uma jogada com o Estrasburgo. O jogador é um ser humano, ele não é um brinquedo, velho. Será que eles entendem isso? E principalmente você tem que ter respeito com o mercado, cara. O cara que pega emprestado de você tem que respeitar, porque senão ele não vai pegar de novo, cara. Se eu fosse o dono do Borussia Dortmund, eu ia falar, mano, nunca vou pegar jogador emprestado do Chelsea, cara, porque parecia uma boa ideia. Mas olha o que eles fizeram com o Borussia Dortmund. Não faz sentido, cara. E prejudicou o jogador. Aí agora o jogador provavelmente vai ficar puto, vai chegar lá e vai falar, não quero mais jogar no Chelsea, não quero. Aí daqui a pouco lá na frente, ele é um puta jogador, a gente perdeu. Porque o Chelsea se comportou de uma maneira estúpida nesse caso. Cara, ele tava bem, cara. Ia no Borussia Dortmund, ia jogar Champions. Irmão, se esse cara fazer uma temporada boa de Champions, jogos bons de Champions ali no mata-mata, a carreira dele deslanchou, mano. Acabou. E aí depois recala ele pro Chelsea, põe ele
pra jogar, mano. Mas aí vai lá e faz isso com ele, cara. Isso pode prejudicar, pode ser que ele jogue mal e tudo mais daqui pra frente e queira sair. E aí é culpa de quem? Do Chelsea. Planejamento horrível. Ah, mas foi pra trazer Mamadou Sarr, né? Que esse é o jogador que o Chelsea trouxe ali pra resolver o problema de zagueiro, né? Não vai resolver nada do meu ponto de vista. Não curto muito o Mamadou Sarr, ok? Vou deixar essa opinião bem clara aqui. Eu gosto de Anselmino, eu acho ele bom, eu achei que ele tem muito talento. Eu vejo ele como um possível zagueiro central de elite, realmente. Ele tem muitas características que me lembram esses zagueiros. Gosto muito dele, mas eu não curto Mamadou Sarr. O nome dele é esquisito, eu sei, mas não é por isso. Eu simplesmente não gosto do futebol dele em campo. Nada que esse moleque tem me impressiona. Nada. A não ser que ele tenha um bom físico e isso o qualifica pra jogar uma Premier League. Só que isso não quer dizer que ele é bom. Isso não quer dizer que ele é um bom zagueiro. Então, sim, o Chelsea deveria contratar um zagueiro de elite pra jogar. O Chelsea, mas não tem. A gente vai ficar com esse moleque aí. Espero que ele consiga jogar bem, né? Mas eu não curto muito não, cara. Não tem nada desse jogador que ele tenha me chamado atenção. Não é um mau jogador também. Eu volto a falar que ele tem físico, né, pra poder jogar Premier League, mas não é nada demais, não é uma solução. Muito pelo contrário. Talvez Anselmino jogasse melhor que ele. Esse aqui é um ponto que eu não posso negar, porque as habilidades, né, que eu vejo em Anselmino, eu não vejo nele. E talvez isso seja um pouco melhor. Principalmente com um treinador que é tão bom com jovens. Então, não curti muito esse lado. E aí o Liverpool foi lá, né? Não contente, foi lá e deu um chapéu no Chelsea e contratou Jeremy Jacquet, né, por 60 milhões de euros, mais 10 milhões de adicionais pelo jogador, cara. Então o Chelsea acabou tomando um chapéu. Eu já não tava muito feliz com esse Jeremy Jacquet, então eu não vou ficar triste porque a gente tomou um chapéu do Liverpool. O Liverpool não tem muito problema, porque o Liverpool tem Virgil van Dijk, então você não precisa contratar um cara de elite ali com leitura e tudo mais pra ser a figura principal da zaga. Você já tem. Então, pra eles não é um problema. Eles só estão repondo a possível saída de Konaté. Pro Liverpool, cara, não tá sentindo nada. E eu não acho que o Liverpool vai parar por aí. Eu acho que o Liverpool deve contratar pelo menos mais um zagueiro, possivelmente um zagueiro experiente na próxima contratação. Pra eles é só uma adição pro elenco que, se der certo, pode ajudar bastante nesse momento atual ou no futuro. Então, pro Liverpool e pro Chelsea são coisas diferentes. O Chelsea já precisa de uma solução pra zaga mesmo. Bom, e Tariq Jorge, ele foi emprestado ao Everton, né, até junho. Um jogador aqui que eu falei que precisa ganhar minutos, talvez no Everton ele consiga, apesar de ser bem difícil. A coisa lá no Everton vai ser bem complicada. Só que o Everton não sabe se vai conseguir contratar em definitivo o Jack Grealish, né? Se Jack Grealish não ficar em definitivo no time do Everton, o que pode acabar acontecendo é que eles vão ter que usar, né, uns moleques mais jovens ali e talvez contratar Jorge permanentemente seja uma boa ideia nesse sentido. Então o Jorge vai arrumar um time aí pra ele na Premier League. Tem tudo pra ele ser um jogador útil lá. Tariq Jorge é uma versão pior de um Jadon Philogene, sabe? É uma versão pior dele. Ele é pior que o Jadon Philogene em tudo e é basicamente isso. Nós temos aqui algumas notícias rápidas da Premier League, né? James Ward-Prowse vai ser emprestado ao Burnley. Um empréstimo interessante, pode acabar ajudando o Burnley ali a não passar vergonha nos jogos e tudo mais. É um jogador que pode liderar o time também, né? Tem características especiais aí, como uma batida de bola parada muito boa, um excelente batedor de falta, talvez o melhor batedor de falta da Premier League, né? Então é um jogador especial. Eu não entendo porque ele não encaixa nos times que ele vai, né? Não sei o que tá rolando, mas ele já mostrou que pode ser um grande jogador da liga, cara. Talvez ele seja o tipo de jogador que é pra jogar com mais bola no pé, então é pra jogar em times maiores ou com treinadores que jogam com bola no pé. Talvez esse seja o grande problema, porque ele não é aquele volante super defensivo, né? Ele é um volante com capacidade de gerar jogo, capacidade de finalização e tudo mais. Então ele é mais pra jogar no time mais ofensivo com bola no pé. Henrique Gomes foi emprestado ao Wolves, né? Eu sei porque não foi permanente, porque o Wolves tá quase sendo rebaixado, então não há garantia de que vai ficar. Eu não acho que ele vai salvar o Wolves, mas sim, é um jogador bom que vai servir pra meio atacante e volante. Deve ajudar o Wolves aí a, pelo menos, conseguir fazer alguma coisa na segunda metade da temporada, até porque o time tá evoluindo bastante. É uma boa adição. Não acho uma adição, não. Agora, se o time cair, eu não acredito que ele fica, não. Mas é bom pra Henrique Gomes, porque se ele jogar esse período e jogar bem, ele pode ser contratado por outro time da Premier League depois. Um Everton da vida, quem sabe, né? Um Fulham, enfim. E nós temos aqui, né, o tal do Evan Gessan, foi emprestado ao Crystal Palace. Ele que era do Aston Villa, tinha acabado de chegar, né? E o Crystal Palace contratou Strad Larsen, que é do Wolves, né? Pra posição de centroavante por 45 milhões de libras. Uma contratação que é cara, não é barata. Strad Larsen não é nem um pouco incrível, assim, mas é um excelente homem de área, assim, ele é um excelente finalizador. E ele vem pra substituir um jogador que tá saindo. Então o Crystal Palace tomou o movimento certo, que é entender que você não pode reduzir a posição tanto. E principalmente, o seu time já perdeu muitos jogadores, você precisa repor. Saiu, repõe. O Crystal Palace, a partir de agora, vai ter que estar muito atento ao mercado nas reposições, porque se você perder um jogador e não repor, você simplesmente vai ficar com um buraco no elenco, uma lacuna, e você precisa, né, dessas opções. Evan Gessan vai ajudar no ataque, e Strad Larsen também ali vem pra ser o 9 do resto da temporada. Porque Jean-Philippe Mateta, né, tá saindo ali pro Milan, Mateta vai se juntar ao Milan. Uma contratação que eu acho interessante, e aqui eu vou te explicar o porquê Mateta no Milan é interessante. Eu não acho o Mateta um jogador de time grande, eu já falei isso aqui outras vezes, não vejo ele como esse jogador ali de time muito grande. Tem outros jogadores, inclusive, que eu acho que tinham mais qualidade com bola no pé, como, por exemplo, um Wissá, né? O Wissá desenvolvia muito bem o jogo, né, com a bola no pé. Ele não é um jogador também que é muito bom, assim, pro time grande, mas não
é ruim também. Então eu vejo ele mais ou menos no nível de um Issa, só que não é feito pra esse tipo de time. Só que tem algumas características nesse jogador que são interessantes e que o Milan consegue utilizar bem. Porque o Milan joga com bloco baixo, ele é muito bom na recomposição defensiva, então jogar lá embaixo compactando o bloco ele vai saber fazer muito bem. Ele é um jogador que sabe se posicionar muito bem, sabe se oferecer, né, pra ser uma figura de transição inteligente ali, rápida. Então ele é muito bom na transição de jogo, em velocidade. Ele é um cara que consegue empurrar a marcação muito bem, trazer força física. Então ele é aquele cara que consegue realmente trazer o marcador pra trás ali em campo. Vai ser muito bom pra conseguir as paredes dele ali, né, pra fazer a transição do jogo. E também, quando você quiser uma jogada de cabeça ali, você vai ter um jogador que é bom de cabeça. E também, ele é muito forte e rápido. E isso é muito legal pros contra-ataques. É uma coisa que ele se destaca muito bem no Palace. Ele sabe muito bem o que fazer no contra-ataque. E o Milan joga com muito contra-ataque. As estratégias que o Milan usa pra fazer gol, Mateta vai poder participar de todas elas. Tudo. Então, é um jogador que não é feito pra esses times grandes, mas no meu ponto de vista, o Milan é exatamente o tipo de time grande, pelo estilo de jogo que Allegri pratica, que vai utilizar bem as características dele. Então, acho que ele tá indo pra um lugar bom. Acho a junção Mateta e Milan boa. Acredito que ele deve ajudar bastante o Milan aí também. Agora nós temos Benzema, né, que pode acabar sendo da Arábia Saudita. Dizem que ele se sentiu desrespeitado pela proposta. Talvez ele jogue no Lyon ou na Juventus. Não sei se Benzema ainda joga tão bem. Não sei nem se ele tá tão dedicado assim. É um jogador que a carreira dele tá chegando na parte final. Então, a gente não sabe como é que ele tá, né? Mas, se ele ainda jogar, sei lá, 70%, 60% do futebol que ele mostrou nos últimos tempos, ele pode ser uma boa opção sim. Tanto pro Lyon, tanto pro time da Juventus. Acredito que ele não deve atrapalhar Endrick no Lyon, ok? Até porque Endrick tá jogando na direita do campo, então não é uma figura que vai atrapalhar muito ele, ok? Agora eu vou pra algumas opções aqui que são mais rápidas. Jogadores que estão no radar de alguns clubes. O Nottingham Forest, que é Fratesi, do time da Inter de Milão. Fratesi é um jogador mais de contra-ataque, né? Eu pelo menos vejo ele desse jeito. Um volante que tem uma veia de goleador, né? Ele é bem interessante pra jogar sem bola no pé. Então ele normalmente cumpria papel tático quando ele entrava ali pra finalizar, fazer um gol impossível. Ele é muito interessante, inclusive, né? Um jogador bom. Mas é feito pra time menor, né? Ou você utilizar ele como uma arma tática. É o caso dele. Temos aqui Gertruida, que tá indo pro Liverpool. Ele é velho conhecido de Arne Slot. Jogou com ele no Feyenoord. Eu falei de Gertruida, né? Eu não acho ele um jogador muito bom. Mas ao mesmo tempo, ele tem um bom físico pra liga. Ele pode ser um bom reserva pro Liverpool. Não vejo esse jogador todo nele. A parte boa é que ele se dava muito bem com o Arne Slot, taticamente falando. Ele conseguia cumprir muitos papéis de uma maneira eficiente, cara. A Juventus também, se eu não me engano, vai contratar agora Jeremy Boga. Boga, quando eu citei aqui no canal, eu falei dele porque ele tem habilidades técnicas impressionantes, ele dribla muito bem, é um cara que sabe gerar muito jogo, é um jogador interessante, é um jogador bom. Acho que também é uma boa junção ali pra Juventus. Acho que ele pode ajudar bastante a Juventus aí também, como reserva e tudo mais. A Juventus tem ido em nomes mais alternativos, né? Nomes que você não conhece tanto, mas que são bastante esquilados, né? Acho que são boas escolhas. Acho que o Juventus contratou bem. Kanté vai jogar no Fenerbahçe por 4 milhões de euros. Ainda não saiu oficialmente, mas tá quase tudo pra poder acontecer. Kanté de volta aí ao futebol europeu, né? Quem acompanha o Fenerbahçe aí vai ver Kanté jogando. Acho que é uma boa edição, cara. Kanté, nas últimas vezes que eu vi ele ali na seleção da França, tava jogando direito. Não era mais aquele Kanté do Chelsea, não tem mais aquele físico incrível, mas é um bom jogador ainda. Bom, cara, e nós temos a notícia mais importante desse mercadão. Alan Saint-Maximin vai voltar pro futebol europeu e vai jogar no Lens, cara. Ele que é tão bom quanto Kylian Mbappé e Neymar, extremamente esquilado. Ronaldinho Gaúcho, francês. Enfim, brincadeiras à parte, cara. Alan Saint-Maximin é um jogador que no passado era muito hypado pelos seus highlights e é bastante conhecido principalmente pela bolha da Premier League e pessoas que acompanhavam o Newcastle lá atrás, ok? A galera conhece muito bem esse jogador e até antes dele ir pro Newcastle ele já era bastante famoso. Um jogador que pelos highlights parecia ser um dos maiores craques de todos os tempos. Ele produziu bastante, mas ele não era aquele cara que produziu o suficiente para as habilidades dele, né? E eu acho que a carreira dele é muito marcada por isso, né? Temporadas onde ele faz muita coisa e ao mesmo tempo ele faz pouco, né? Produz muito volume, mas poucos gols e assistências já abaixo, né? O que piora, né? E o que eu vi ali no Fenerbahçe, por exemplo, é um jogador, cara, que muitas das vezes não usa muito bem as habilidades. Então ele tinha uma capacidade muito legal de gerar jogo e tudo mais, ele era perigoso, mas não finalizava bem. Não tomava boas decisões em campo, então acabava que às vezes você via algumas decisões dele e pensava, pô, parece um jogador jovem, sabe? Também tem a questão dele não marcar bem, não saber fazer recomposição defensiva e não saber fazer pressão direito. Então ele era o principal jogador ali do Fenerbahçe que Mourinho teve, né? E ele não era bom, né? Eu assistindo o jogo você vê que ele não é nem um pouco bom. Não acho que nenhum time grande deveria ir atrás dele e eu acho que ele pode ajudar o Lens, ok? Pro Lens ele é uma boa escolha porque você vai ter um ponta driblador ali pra abrir espaço, que se bem utilizado pode ajudar bastante o Lens. Acho que é uma boa contratação pro Lens. Ele reincindiu ali porque ele teve um problema lá no México, né? Envolvendo algumas questões que normalmente eu não entro aqui no canal, mas assim, eu gosto de assistir Alan Saint-Maximin, cara. É um jogador assim que eu gostava de assistir, cara. Uma das coisas que me fazia ir ver o Newcastle era ele em campo. Agora nós temos aqui as notícias definitivas, né? Temos a saída de Roberto De Zerbi do Marselha e a questão do treinador do Real Madrid, cara. A gente vai entrar nessas questões aqui, cara. Enfim, vamos começar por Roberto De Zerbi.
Zerbi, cara. Tá rolando toda uma treta interna ali dentro do Marselha. Eu tinha gravado um vídeo aqui pra postar, só que o vídeo acabou ficando desatualizado muito rápido, porque na entrevista coletiva, Robert De Zerbi falou um bocado de coisa, e acabou que o meu vídeo ia ficar meio errado, aí eu tive que apagar, por isso que não teve um vídeo, né, nessa semana, era pra ter saído, eu tava tudo pronto, tava totalmente editado já. Na hora que eu já tava pra postar, saiu ali a entrevista e tudo mais, e ele falou que ele não ia sair do Marselha e tudo mais, mas tá ameaçado ainda no clube. A ameaça do Marselha não é necessariamente, né, o Marselha demitir ele, é mais ele se demitir mesmo, né? Mas dizem que a situação ali por dentro não tá legal, tem problemas com figuras da direção do clube ali, com os jogadores. O problema parece ser mais dentro do elenco do que necessariamente do treinador. Então, são coisas que ele não tem muito o que fazer, né? Dizem que uma parte do elenco tá tretada com uma figura da direção do Marselha, né? E aí tá rolando muito desentendimento ali dentro e meio que ele tá ali no meio do fogo cruzado, além dele tá um pouco insatisfeito com alguns comportamentos que ele via ali de alguns jogadores, né? Eu posso gravar outro vídeo separado falando sobre Roberto De Zerbi, né? Eu acho que eu vou fazer isso provavelmente. E assim, o que eu posso dizer rapidamente pra vocês é que não ache que é um grande problema isso aqui, se ele tivesse ido embora, não acho errado não, cara. Acho que ele tem que se respeitar, entender, né? Onde é que ele tá, entender principalmente que talvez ele não vai ser a solução para o time que ele tá e ir embora. É isso, cara. Eu acho que você não deveria ficar num local que você não gosta, principalmente porque quando ele rompeu o contrato ali, cara, provavelmente o time não vai ter que pagar nada, então o time não vai ter que pagar multa nem nada pra ele, então é bom até pro próprio clube que pode buscar outro treinador, cara. Acho que o pior é o treinador tá fazendo nada e continuando o time, sabe? Acho que esse é o pior cenário. Mas eu não acho que a situação tá irreversível, não acho nem que o Marselha tá jogando mal. É o segundo melhor time da Ligue 1, joga bem, ok? A Champions do Marselha em alguns jogos foi muito interessante, em outros foi muito ruim. São várias questões ali que você pode entrar a fundo, como questão de cartão vermelho que atrapalhou bastante e que não necessariamente é culpa do treinador, né? Não é uma instrução do treinador, um jogador tomar cartão vermelho em um jogo fácil e estragar com ele, né? Então, as pessoas que não acompanham o Marselha têm uma opinião bem absurda sobre o clube. Inclusive, foi o que eu muito abordei no vídeo que eu não postei, né? Rebatendo essas opiniões absurdas e no meu vídeo eu vou falar um pouco sobre isso e tentar esclarecer essas questões, cara. Agora nós vamos pro Real Madrid, né? Enzo Maresca vai treinar o Real Madrid? Não, cara. O Leicester que tá interessado nele, ele pode acabar regressando ali, se tornando treinador do Leicester. Seria bastante interessante, né? Porque ele vai jogar provavelmente a PL de novo, né? Premier League. Só que com um time que tá subindo. Se ele conseguir fazer o time ficar, e se ele conseguir fazer o time ficar numa boa posição, né? Seria muito legal pra carreira dele, né? Eu no Twitter fiz uma brincadeirinha, né? Inclusive tá aí na tela, @DDCorpo, se você quiser me seguir por lá, cara. Eu fiz uma brincadeirinha, né? Que ele achou o time do nível dele, cara. É uma piada, né? Um meme, mas muita gente leva a sério, né? Eu acho super engraçado isso. Tudo que eu posto no Twitter as pessoas levam como se fosse 100% de verdade, sendo claramente uma piada, sabe? Tipo, eu fico impressionado, cara. Eu falo um bagulho que claramente é absurdo, tá ligado? Esses dias mesmo eu falei lá, João Pedro é melhor que o Lionel Messi. Os caras, não, calma aí. Gente, é piada. Meu Deus, cara. O cara, ele realmente acha que eu tô acreditando nisso. Não, é um exagero, cara. É um exagero. Ele fez um gol bonito, eu fui lá e exagerei a situação, cara. É uma piada, rapaziada. Calma, tá ligado? Eu não sou como a galera do Twitter que fica falando um bocado de coisa sem sentido na moral, sabe? Não tô falando na moral, cara. Você vê um bagulho que parece muito absurdo que eu tô falando? É zoeira, cara. É zoeira. E se tu vê o jeito que eu tô escrevendo, dá pra perceber que não é sério, cara. Quando eu escrevo sério, eu escrevo de um jeito, enfim. Então, às vezes acaba dentro dessa situação, cara. Acho bom pra Maresca, eu também acho bom pro Leicester, né? Um pouco mais pro Leicester, né? Maresca poderia estar em um time um pouquinho maior. Apesar de que eu não sei se vai treinar o City, não, hein? Eu vejo a galera falando e fico, sei lá, mano. Eu fico muito curioso pra ver como é que ele usaria Haaland, mano. Muito mesmo. Enfim, mas quem vai treinar mesmo o Real Madrid, cara, dizem que é o Unai Emery. E eu acho a junção maravilhosa. Eu já tava montando elenco muito antes de sair qualquer coisa. E eu, inclusive, achei que eu ia trazer o vídeo e depois de um mês ali ia começar a ter rumores de mercado em relação a isso. E veio antes, né? Não vou poder falar que, eu fiz o vídeo antes. Não vou poder falar dessa vez, cara. Então o Unai Emery é um alvo aí e faz todo sentido. Ele já treinou várias vezes na La Liga. Ele é insuportável, né? Um treinador que ganha de time grande. O estilo de jogo dele combina com o que o Real Madrid faz hoje, né? O jeito que ele encara o campo. Ele não é um treinador limitado, não joga só em contra-ataque. Ele tem diversas estratégias. Você joga com bola no pé, sem bola no pé, joga em velocidade, joga com um jogo mais pensado. Então ele é muito variado, meio camaleão, multiformação, multi-jogador. Não importa qual jogador ele tá na mão dele, ele consegue usar. E ele é um cara que tem muita capacidade de balancear o campo. Então ele não precisa de um zagueiro muito bom, ele não precisa de jogadores incríveis, mas se ele tem jogadores bons nas mãos, ele consegue extrair mais. Lembrando que a maior pontuação média que ele teve na carreira, que foi no Paris Saint-Germain, se não me engano, são 2.42, ele conseguiu essa pontuação, cara, com jogadores melhores, ok? Então, em uma liga que ele tem jogadores melhores, ele pode pontuar muito. E considerando o elenco incrível do Real Madrid, ele pode ser muito interessante. E lembrando que ele é muito bom em mata-mata e principalmente ele pode montar planos super interessantes para enfrentar o Barcelona. Então, realmente é um treinador que é uma escolha muito legal. Abordarei mais quando eu montar o elenco dele com o Real Madrid, cara. Vai acontecer muito em breve. Mas eu acho esse rumor, por exemplo, mais interessante que algumas outras figuras
figuras que eu tava vendo ali, né, que estavam sendo especuladas no Real Madrid. Enfim, esse vídeo aqui tá chegando no fim, e não esqueça de deixar o like nele, ok? Eu não falei muito disso no vídeo, mas não esqueça, é muito bom, like, hype, compartilhamento, qualquer coisa que você queira aqui pra poder ajudar o vídeo, já ajuda bastante o canal. Agradeço você que viu o vídeo por inteiro e me escutou até aqui. É isso, rapaziada, nos vemos em outro vídeo. Tchau.